Iniciando o nosso estudo da Constituição Federal, vamos falar do título 1, que por sua vez trata dos princípios fundamentais. Esse título ele contempla 4 artigos. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e artigo 4º. Cada um daqueles espaços nós vamos colocar a palavra-chave que corresponde a cada artigo. Observe, portanto, o que diz o caput do artigo 1º. Ali diz: a República Federativa do Brasil, formada pela União e insolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Nossa primeira palavra, portanto, é fundamentos. Uma vez identificada a palavra-chave do artigo, vamos então agora estudar o artigo como um todo. Porém, observem que ao iniciar a leitura do artigo, nós já conseguimos identificar 2 questões que vão contemplar 2 espaços dentre esses 4 que eu tenho na parte de baixo da folha. O artigo 1º fala: a República Federativa do Brasil. A República é forma de governo, é forma de Estado, sistema de governo ou regime de governo. Em verdade, a República é forma de governo. Então, vamos preencher. Como forma de governo, eu tenho a República. Ainda no artigo 1º, a República Federativa. Federação, diz respeito à forma de Estado, sistema de governo ou regime de governo. Em verdade, federação representa a forma de Estado. Cuidado que a forma de Estado, e é justamente a única que eu tenho aqui, e por essa razão coloquei com cor diferente, essa célula, constitui uma cláusula pétrea. Portanto, estamos falando do artigo 60, parágrafo 4º. Então, República, forma de governo. Forma de Estado, federação. Qual o nosso sistema de governo? Presidencialista. Nosso sistema de governo presidencialista. E como regime de governo, eu tenho democrático. Vamos de novo? Palavra central: fundamentos. A última palavrinha do caput. Forma de governo: República. Forma de Estado: federação. Sistema de governo: presidencialista. Sistema de governo presidencialista. Regime de governo democrático. Vamos então continuar a análise do artigo 1º. Ali diz: a República Federativa do Brasil, formada pela União. Observem como está grifado a palavra União. A União, ela está grifada com letra minúscula. Chama atenção que no artigo 18 nós vamos falar de União com um maiúsculo. Lembrar, portanto, que no artigo 1º, quando eu falo da União, o minúsculo. Quando eu falar
de organização administrativa, eu tenho União com U maiúsculo. Ali diz, a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel. O que significa isso? Significa dizer que não se admite no nosso país secessão. Não se admite secessão. Ali diz, a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel. Não há como romper, não há como proceder esta cisão. Vamos então tirar o estado do Rio Grande do Sul dos demais estados do país. Não é possível. Por quê? Por conta do que diz o artigo 1º. Essa tentativa de romper, no artigo 85, inciso 1º, mostra que pode caracterizar crime de responsabilidade por parte do presidente da República. Quando o presidente e o vice firmam o compromisso, lá no artigo 78, mais uma vez, vai nos mostrar que não se admite a secessão. Não há como romper com os demais estados da federação. Por isso, indissolúvel. A tentativa de romper caracteriza secessão. Ok? A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Uma forma de memorizar os fundamentos da Constituição é pensar nessa palavrinha, so-se-di-va-lu. Então devemos pensar no momento da prova nessa palavra, so-se-di-va-lu. Aqui eu tenho, portanto, todos os fundamentos. So, representando soberania, inciso 1º. Se, de cidadania, inciso 2º. De dignidade da pessoa humana, inciso 3º. Vá, inciso 4º. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E, por fim, pluralismo político. Temos aqui todos os fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e, por fim, o pluralismo político. O parágrafo único do artigo, ele diz: todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. Isto representa regime de governo. Qual é o nosso regime de governo? Democrático. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Vamos entender essa parte final quando estudar o poder executivo. O que eu devo identificar na hora da prova em relação ao artigo 1º?
qual a palavra central? A palavra central, fundamentos. A palavra central, fundamentos. O que mais que eu tenho de importante junto ao artigo 1º? Eu sei que ele vai tratar da forma de governo, república, forma de Estado, federação, lembrar que constitui cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º, sistema de governo presidencialista, regime de governo democrático. Devo lembrar também que a União está ela grifada com letra minúscula. A União, portanto, com letra minúscula. E quando eu falo indissolúvel, não se admite secessão. Não se admite secessão. Essa tentativa de secessão pode caracterizar crime de responsabilidade. Artigo 85, inciso 1º. Eu também posso falar em intervenção federal. Artigo 34, inciso 1º. Então, secessão, artigo 85, crime de responsabilidade, artigo 34, inciso 1º, que vai tratar de intervenção. Ok? Depois, o que mais que eu tenho de importante? Os fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e, por fim, o pluralismo político. Lembrando que o parágrafo único diz que todo poder emana do povo, que nos mostra o regime de governo, que, por sua vez, é o democrático. Isso é o que nós temos que ter presente no momento da nossa provinha. Portanto, vamos analisar o próximo artigo.